Eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite, uma palavra especial e uma palavra muito própria para esse momento que nós estamos vivendo, que nós falamos de expectativas. Você já parou para pensar o que você quer viver e fazer nesse ano de 2020? Quem tem esse hábito aqui? Seja na empresa, seja na vida pessoal, seja no trabalho, de fazer uma espécie de pequenas metas. Alguém tem esse hábito aqui? Você tem? Tem? É importante, sabia? Nem que seja... Eu estava ouvindo uma história de um pastor que contou, ele trabalha a ideia de que você tem que mudar uma coisa de cada vez, mesmo que sejam pequenas coisas. E ele contou a história de um amigo dele que, eu já falei aqui, eu acho, que precisava começar a fazer uma atividade física. Né? Não sou eu, irmãos, eu também. Mas olha aí, Zé, vai gostar dessa história, Zé. E aí essa pessoa, ele tinha um problema para ir à academia. Então, a primeira coisa que ele fez, Zé, era vestir um determinado dia da semana. Ele colocava a roupa de academia, entrava dentro do carro, ia até a porta da academia e ficava lá. Aí, depois, voltava para casa. E ele fez isso durante alguns dias. Vestia a roupa da academia, entrava dentro do carro e ia para a porta da academia. Depois de determinado momento, ele conseguiu entrar na academia e fazer prática. É uma boa ideia. O que vocês acham? No final das contas, ele foi se movendo para aquela meta e para aquele resultado que ele queria atingir. Às vezes a gente estabelece um monte de metas, um monte de expectativas, e as coisas não acontecem. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que para mim é muito importante, mas eu quero falar numa perspectiva diferente daquilo que está aí fora, massificado de muitas maneiras. Quero falar sobre resultados extraordinários. A nossa vida, ela é forjada para dar resultado. Não o tipo de resultado, como eu disse, aí fora. Todos nós somos projetados para produzir algo. A nossa vida, nós somos formados à imagem e semelhança de Deus. E por sermos formados à imagem e semelhança de Deus, nós recebemos essa graça de, em Deus, criar coisas novas, estabelecer ciclos novos. É por isso que na vida de ninguém é a mesma, não é uma história repetida muitas vezes. Nem um dia é igual ao outro, não é verdade? Nem um dia é igual ao outro. Você dorme de um jeito e acorda de outro. Quem tem o hábito de olhar suas fotos e você sempre se acha melhor agora? Tem alguém que se acha melhor agora? Não, tem? Tem um pessoal que lembra, tem saudade de uma fase mais magrinho, não é verdade? Pega uma foto e diz assim, olha eu, magrinha aqui, né, e tal, 20 anos atrás. Eu entendo isso. Mas a gente precisa trabalhar e buscar para que a nossa última versão seja melhor. Sempre. Sempre. Existe uma cultura no nosso meio que é uma cultura complicada, mas a gente acabou assimilando ela. Antes de falar dessa cultura no nosso meio, tem uma cultura aí fora, perigosa, que é boa, num certo sentido, enquanto disciplina, enquanto ferramenta tal, de gestão humana, mas a gente está vivendo a moda do coach, e todo mundo agora é coach, né? O pastor também é coach, todo mundo é coach, e todo mundo diz assim, vai que você... Vai dar tudo certo, e uma pegada muito humanista, sabe? De que se eu te incentivar muito, você vai fazer e cumprir todos os seus sonhos. Tem coisa boa nisso, eu aprendi lá algumas ferramentas e tal, mas isso tem um lugar. Eu vejo com muita preocupação quando isso começa a assumir um lugar de protagonismo no nosso meio, porque a gente tem uma outra pegada. A gente não trabalha só com motivação, a gente trabalha com motivação também, é importante, mas a gente trabalha com revelação, amém, irmãos? A gente trabalha com revelação, não é só motivação. Eu não quero ser só o meu melhor, eu quero ser o melhor que Deus sonhou para a minha vida. E tem coisas que o meu esforço não vai conseguir fazer. E, por favor, não me entenda mal, eu não estou querendo aqui taxar como coisa ruim, não é? Mas eu quero... Assim, a gente precisa colocar limites, vai até um determinado ponto. A gente não pode abrir mão da noção de revelação, do que Deus pode fazer, do que Deus pode realizar.
do que só Deus pode fazer. A gente precisa abrir o coração para isso. E é desses resultados que eu quero falar. Desses resultados que só Deus pode gerar na nossa vida. Porque eu estava dizendo aqui hoje de manhã que eu me lembro, por exemplo, da história de Davi e Natã, que Davi, no momento áureo da sua vida, vira e diz assim, olha, eu estou aqui estabilizado, estou aqui muito bem, está tudo muito bom, eu moro numa casa boa, eu estou em paz, o meu reino está estabelecido, eu preciso construir uma casa para o Senhor. Lembra desse texto? E aí Natã diz assim, boa, Davi, mandou bem, isso aí, vai lá, Davi, mete bronca. E Deus diz assim para Natã, ei, Natã, não é isso não, é isso não, Davi não vai fazer nada. Ele foi um homem de guerra, ele tem as mãos sujas de sangue, quem vai fazer é Salomão. Volta lá. Assume seu lugar de profeta de novo, vai lá e fala para Davi que não é agora. Agora não. Davi, eu não preciso de casa, eu não te pedi casa, mas vai lá e fala para ele que o filho dele, por misericórdia a você, vai fazer. E aí isso acontece. Quer dizer, a intenção de Davi era a melhor possível. Davi tinha um projeto extraordinário, mas não era vontade de Deus naquele momento. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre a nossa melhor ideia é a melhor ideia de Deus para nós. A gente precisa sempre ficar com a Bíblia, ficar com a revelação, com a noção de que os planos de Deus são mais altos que os nossos, que os propósitos de Deus são melhores que os nossos. Eu quero olhar para você, quero olhar para a minha vida, quero olhar para a minha família e dizer assim, é muito mais do que eu podia, é muito mais do que eu consigo, é muito mais do que eu merecia, é a graça e o favor de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Amém? Então tá bom. Porque aqui é a igreja, não é verdade? Então aqui a igreja. Aqui a gente precisa ter essa visão. Aqui a gente precisa ter, nós somos o povo da fé, nós somos o povo que se move no sobrenatural. E aí, o outro lado da moeda que a gente precisa fugir, que eu também não quero deixar de falar, é a ideia de que o importante é fazer com o coração. Não é? Quem já ouviu essa frase aqui? Quem já ouviu? Importante é o coração. Não é? Não, pastor, o senhor não está entendendo. O importante é fazer com o coração. O importante é oferecer para Deus o meu melhor, mais ou menos. Não é? Você vai no médico e diga para ele, diz assim, doutor, o que importa para mim é que o senhor me atenda com todo o coração. Hein? Você vai lá, o pessoal te procura lá, Flávio. O pessoal te procura lá, Flávio, diz assim, doutor, é com todo o coração. É assim? O senhor vai me defender no tribunal com todo o coração. Eu não importa se eu ganhar, se o senhor ganhar ou perder. É assim, Silvinha? Não importa se ganhar ou perder. É com todo o coração. Você entra no ônibus e diz assim, motorista, toca o barco aí. Não se importa com segurança, não, com farol, com tal, com todo o coração. Dá? Não, você quer resultado. Não é verdade? Quem vai no barbeiro aqui? Cadê os homens raiz, né? Que vai no barbeiro, né? Cadê os homens raiz que vai no nada contra os cabeleireiros, tá bom? Mas quem ainda vai no barbeiro tem aquele pentezinho cheio de dente assim, cadê o pessoal raiz aí? Onde é que está? Depois que corta o cabelo, né? Ele pega um espelhinho quadrado, sabe aquele espelhinho, né? E o que ele faz com você, varão? Ele põe atrás e diz assim, aí, tá bom? Não é assim? Eu digo, eu sou meio quadrado, eu digo assim, eu quero o pé quadrado. Aí ele mostra, para mostrar que está quadrado. Não é assim? Por quê? Porque você quer resultado. E na nossa vida com Deus, às vezes, a gente abre mão dos resultados. A gente tem medo de avaliar a nossa vida. A gente tem medo de avaliar o resultado da nossa vida. É impressionante, eu ouvi uma palavra há uns 4 anos atrás, que marcou a minha vida, quase 4 anos, de Jesus, quando fez o primeiro milagre dele em Caná da Galileia. A primeira coisa que ele fez foi mandar para quem? Para o mestre-sala. Por que Jesus mandou para o mestre-sala? Para ver se estava bom, irmãos. Jesus não tomou o vinho antes do mestre-sala. Ele transformou água em vinho e serviu para o mestre-sala. E o cara falou assim, eu não estou entendendo, você serve o vinho melhor depois aqui? Ele atestou o resultado do milagre que Jesus fez.
se o milagre de Jesus passa no teste de qualidade, por que a nossa vida não precisa ser provada e avaliada? Entendeu? Eu preciso avaliar. Como é que está a minha vida? Quais os resultados? E eu quero, então, nessa noite, ministrar sobre como é que eu e você vamos, ao longo desse ano, mas não só desse ano, ao longo da nossa vida, produzir resultados extraordinários. Aonde, pastor? Na minha vida pessoal. É muito triste eu chegar ao final da vida e perceber que o resultado da sua vida é muito pequeno. Está aquém do que você gostaria. Eu quero chegar ao final da minha vida e dizer como Paulo, eu combati o bom combate, eu guardei a fé e eu cumpri a carreira. É muito difícil chegar ao final da vida e não ter cumprido com a carreira. E eu quero te dizer que você que já está mais velho e tem esse sentimento, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, porque alguns ministérios na Bíblia começaram muito tardiamente. O ministério de Abraão começou aos 85 anos, né? Caleb, e a Bíblia está cheia de gente que na terceira idade, na idade mais adulta, descobriu o chamado e fez valer a pena. Resultados na vida familiar. A gente quer olhar para o nosso casamento e dizer assim, está valendo a pena. Diga comigo assim, você que é casado, está valendo a pena em nome de Jesus, amém? Está valendo a pena em nome de Jesus. Não é? Eu me casaria com a minha mulher de novo, de novo, de novo, de novo. Hein? Não, é com a mesma, Van. É, né? Todo dia, não precisa fazer aquela que você está pensando logo no. Não, é só dizer assim, você me aceita como esposo, entendeu, Xaxá? Tá bom, não precisa fazer festa, tá? Deixa eu resolver aqui, né? Não precisa fazer. Essa a gente faz a cada 10 anos, a cada 15, né? Mas dizer, olha, eu quero você de novo, porque está valendo a pena, está dando certo. Olhar para os nossos filhos e dizer assim, está valendo a pena. Olhar para o trabalho profissional que a gente está fazendo e dizer assim, não é um peso. Eu estou me realizando nisso. E olhar, sobretudo, para a minha vida espiritual e dizer assim, eu estou crescendo. Quem está crescendo em Deus aqui? Quem está crescendo? Está crescendo mesmo, amém, irmãos? Está crescendo ou está inchando? Está crescendo. Estou amadurecendo. Estou frutificando. Estou conseguindo falar de Jesus para as pessoas. A gente precisa medir. Sabe? Olhar a nossa vida e saber se a gente está se movendo. E aí a Bíblia conta uma história de um moço que é muito importante para mim. Eu quero te convidar a abrir comigo o segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Se você puder. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, verso 1. Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Eu acabei de ler o livro de Crônicas nesses dias, e uma coisa que chama muita atenção nos livros de Reis e Crônicas é que todos os reis passam por um crivo. E o crivo é o seguinte: fez o que era reto diante do Senhor, fez o que era mal diante do Senhor. Fez o que era reto diante do Senhor, fez o que era mal diante do Senhor. Ao final da nossa vida, a história diz se nós somos fiéis ou não. Ao final da nossa vida, a história diz se nós fomos aprovados ou não. E para mim, se eu quero viver resultados extraordinários, se eu quero realmente que a minha vida seja plena, que eu olhe para a minha vida com satisfação, e uma vida de satisfação, não confunda, não é uma vida perfeita. Eu não quero criar aqui para você a ilha da fantasia, porque ela não existe. Uma vida plena é uma vida onde você está caminhando para a direção de Deus. Você vive o conflito, você vive as lutas, você de vez em quando até tropeça, mas você está caminhando na direção de Deus, você está avançando na direção de Deus. E você percebe progresso, você percebe avanço,
e você está sendo aprovado em cada ciclo, em cada etapa da sua vida. Para ter resultados plenos, para ter resultados extraordinários, para crescer de maneira exponencial, eu preciso ser aprovado. Eu preciso desejar ser aprovado. Você conhece alguém que maqueia a realidade para não sofrer crítica? Você conhece alguém que tem dificuldade de se expor à crítica? Que tem sempre uma desculpa para tudo? Que tem sempre uma justificativa para tudo? Você conhece alguém que o problema é sempre com os outros? A vida muda, mas ela está sempre falando de alguém. Tem sempre alguém que é responsável pelo não crescimento daquela pessoa. Tem sempre alguém, não, porque fulano me atrapalhou, porque ciclano me atrapalhou, porque fulano me atrapalhou, e vai, tem sempre motivo. Começa, não que não seja verdade, às vezes é verdade mesmo, o pai, a mãe, a avó, o tio, a sogra, todo mundo atrapalhou. Entendeu? Mas a vida vai passando e é um ciclo vicioso, onde eu sou sempre vítima do erro dos outros. Eu não vou avançar se eu não resolver assumir responsabilidade da vida que Deus me deu e dizer assim, eu preciso ser aprovado. E um outro problema é que tem muita gente buscando aprovação nos outros. Sabe? Você fica buscando a aprovação da sociedade, do padrão social, do status quo, do que está aí fora, enquanto você só precisa da aprovação de Deus. E é claro que a aprovação de Deus vai testificar no coração das pessoas que Deus colocou na sua vida, seu pai, sua mãe, porque também não é para dizer assim, não, eu só preciso da aprovação de Deus, quer nem saber o que você pensa. Não é isso. Não. Mas eu preciso primeiro ser aprovado por Deus. Eu preciso primeiro perguntar para Deus, Deus, qual é a tua vontade? E quer uma dica? Pastor, como é que eu faço para entender a vontade de Deus? É um exercício. É um exercício. Houve um momento na minha vida que eu não tinha a mínima noção como discernir a vontade de Deus. E talvez tenha gente aqui assim, gente boa. A primeira coisa é que você precisa começar a querer entender a vontade que já está revelada e manifesta. Entendeu? Porque, meu irmão, fala comigo. Se já está dito na Bíblia que não vai dar certo, você não precisa de revelação, né? Fala a verdade. Está escrito, já está revelado. Pastor, tem uma mentirinha assim para poder ajudar. O que o senhor acha? O senhor acha que dá? Né? É só uma, pastor. É só porque eu preciso dar essa mentirinha para poder conseguir chegar àquele lugar. Depois eu prometo que eu vou ficar alinhadinho. Precisa de revelação, irmão? Hein? Não. Está amargurado, tem ressentimento contra alguém, não consegue liberar perdão. Precisa de revelação, irmão? Não, está aqui. Já está revelado na palavra. É a primeira coisa. Você precisa ser aprovado aqui, ó. A palavra é a verdade. A gente não tem como viver o que Jesus prometeu para a gente sem Bíblia, sem revelação. Eu tenho uma experiência com a palavra de Deus que é uma experiência muito marcante. Eu comecei a ler a Bíblia quando eu ainda não tinha experiência com Deus. Mas eu vi minha família mudar. Eu vi meu pai ter uma experiência muito forte com Deus. Eu via meu pai sendo usado por Deus para expulsar demônio, para curar enfermo. E antes eu via meu pai bêbado, de fogo, querendo brigar com os outros. E agora ele estava cheio de Deus, pregando. Meu pai tem o mistério dele, Gilmar, é começar a tremer. Né? Meu pai começava a tremer, e tome autoridade. Né? Eu vi muitas vezes meu pai. E eu comecei a entender que eu precisava da minha experiência com Deus. E sabe como é que começou? Eu fui ler a Bíblia. Fui ler Atos dos Apóstolos. Fui ler, peguei minha Bíblia, fui ler e começava a escrever, dizer, Deus, eu quero isso. E os meus pais, orando por mim. O povo que me amava, orando por mim. Até que os meus olhos se abriram. E hoje, ouvir a voz de Deus não é difícil, ela é inconfundível. Tem uma outra coisa que atrapalha a gente ouvir a voz de Deus. A primeira é a falta de conhecimento. A segunda é o pecado. Se eu quero ser aprovado, eu preciso remover o pecado da minha vida. Eu preciso ter coragem de extirpar o pecado, de não fazer aliança com o pecado. Dizer assim, Deus, eu preciso de ajuda para mudar. Mas aí, pastor, como é que é? Eu fico perfeito da noite para o dia? Não. Não é isso.
é você dizer assim, eu preciso de ajuda nisso, Senhor. Eu preciso me livrar do pecado. Entendeu? E é uma luta de cada dia. Você vai ser tentado, vai ter momentos que você vai fraquejar, mas você não negocia, você não acomoda com o pecado. Então, é muito sério que a gente precisa buscar ser aprovado por Deus. E, por último, para ouvir a Deus, para mim, o maior sinal que me ajuda a discernir a vontade de Deus é a paz. A Bíblia diz assim, a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Não é aquela paz fabricada, que eu digo uma coisa para mim 500 vezes para me convencer que é aquilo que eu preciso fazer. Entendeu? É a paz de Deus, a paz do Espírito. Enche o meu coração e me diz assim, pode ir, meu filho, nessa direção. Você tem segurança, você não tem dúvida. Entendeu? Você tem segurança. Quantos aqui têm segurança que são filhos de Deus? Quantos têm segurança nisso? Você tem segurança que você é filho de Deus? Tem segurança que você vai para o céu? Quantos têm segurança que vão para o céu aqui? Jesus voltar e você está pronto para ir, amém? É dessa paz que eu estou falando. Como é que você tem essa segurança? É obra de Deus na sua vida. Então, ser aprovado é viver uma vida de paz, de você ter clareza de que os seus atos estão aprovados pelo Senhor. A segunda coisa que me chama a atenção e que está na história de Josias, é que Josias é o homem que conquista aquilo que está preparado para ele. Olha o que tem na história de Josias. Josias é empossado rei aos 8 anos de idade. 8 anos, ele não teve escolha. Mas Josias faz uma coisa que para mim é muito interessante. A Bíblia diz que Josias lembrou-se, Josias foi restaurar o templo. E por que Josias restaura o templo? Josias tem noção que Israel só é o que é por causa da promessa de Deus sobre eles. Não é por acaso que Josias é chamado de filho de Davi, como Jesus é chamado de filho de Davi. Ele se conecta a uma promessa. Quantos entendem aqui que é uma promessa de Deus para a sua vida? Você entende que é uma promessa de Deus para a sua vida? Então a gente precisa se conectar nessa promessa. A gente precisa se conectar, sabe, nessa rede de fé e dizer assim, eu sou parte disso. Lembra de Atos dos Apóstolos? Quando a multidão estava em torno de Pedro e dos discípulos, e ele dizia assim, como é que a gente faz para se salvar? Pedro diz para eles assim, é sobre vocês a promessa. É sobre vocês a promessa. Eu preciso crer que há uma promessa, que eu faço parte do povo da promessa. Eu não era árvore da promessa, mas Deus me enxertou na videira verdadeira, e agora eu estou ligado à videira verdadeira, eu sou filho da promessa. Eu preciso me conectar a isso. Amém? E depois que eu me conecto a isso, essa seiva passa a passar pela minha vida, eu preciso começar a tocar naquilo que eu estou vendo. Naquilo que está claro para nós. O que Josias faz? Ele vê um templo fechado, cerrado, sujo, abandonado. Ele diz, não pode, o povo da promessa não pode deixar a casa do Senhor desse jeito. Entendeu? E o que acontece? Quando ele começa a arrumar o templo, o que Josias acha? Josias acha o livro da lei. E quando Josias acha o livro da lei, o que acontece? Ele chama a profeta Uda, lê aquele livro, o sacerdote lê o livro para ele, ele se quebranta, ele diz, meu Deus, a gente está fazendo tudo errado. E aí chama a profeta Uda, eles se colocam em jejum, eles começam a desmontar os altares profanos, a queimar. Josias faz uma verdadeira reforma. E Josias é reconhecido na Bíblia como reformador de Israel. Ele tocou no visível e Deus levou ele ao invisível. Às vezes, a igreja, e nós, pastores, a gente falha, a gente mostra um paraíso e não ensina como é que vai sair do caos para o paraíso. A gente já fez, eu fiz isso muito, eu espero não fazer mais. E por isso que todas as pregações eu procuro tentar criar uma conexão prática que te ajude a dar esses passos. O que Josias faz, irmãos? Josias toca no visível. O que, por exemplo, você diz que é povo da promessa, mas qual o tempo que você tem com o Senhor?
Pronto. Sabe o que eu faço? De vez em quando eu pego a minha agenda e dou uma olhada aonde eu estou gastando meu tempo. Quem tem agenda, usa agenda aí. Você usa agenda? Não é? Eu uso. De vez em quando eu pego e dou uma olhada. Eu sempre busquei ter uma vida devocional. Mas durante muitos anos a minha vida devocional não era regular, não tinha um ritmo regular. Ela era, um dia era num horário, outro dia era outro horário, outro dia era outro horário, e assim ia. E durante muito tempo, a vida devocional para mim foi uma obrigação, era uma coisa que eu tinha que fazer. Deus me confrontou de uma maneira que me ensinou que se eu sou dele, se ele é prioridade para a minha vida, o tempo com ele é prioridade. O tempo com ele é prioridade, ponto. Sabe? Não dá para eu dizer que amo a Deus e não separo tempo com ele. Quando eu quero ensinar meus filhos que eles precisam buscar Jesus, eu digo para o meu filho mais velho, digo assim, filho, Jesus está com saudade de você já falou com ele? Porque eu não quero que ele ache que é uma obrigação, eu quero que ele entenda que é uma necessidade, é fruto de um relacionamento. Então, como é que você separa tempo para Jesus? Ah, pastor, eu falo com Jesus o dia todo. Beleza, muito bom. Eu também, mas eu quero saber um tempo onde você está inteiramente exclusivo para Jesus. Já tem um tempão que eu tenho me sentido pressionado a aprender a falar espanhol. E a Ângela falou comigo assim outro dia, pega o Duolingo e começa a usar. Né? E eu comecei, estou lá, tentando. Né? E aí ele colocou uma frase assim, você, com 15 minutos por dia, você aprende uma nova língua. O que você ganha com 15 minutos por dia nas redes sociais? Você já deu uma olhada quanto tempo você gasta nas redes sociais? Tem coragem de olhar? Eu não vou dizer todo mundo, porque não é todo mundo, tem muitas exceções, mas 90% passa pelo menos 1 hora na rede social. Pelo menos 1 hora, 90%. Rede social é o WhatsApp, eu sei que tem gente que usa o WhatsApp para trabalhar, né? Mas é o WhatsApp, é Facebook, é Instagram e por aí vai. Se você começar a investir 20 minutos do seu tempo com o Senhor. Pastor, eu não tenho o que fazer, eu chego para orar, eu não consigo fazer nada. Fica lá, não tem problema não. Põe uma música, diz assim, Jesus, estou aqui. Se o senhor tiver tempo, dá uma passadinha aqui, você vai descobrir que Jesus já estava lá te esperando. E se você dormir, não tem problema também não. Porque é melhor dormir na presença de Jesus que dormir na frente de uma novela. Vendo Faustão. É melhor dormir na presença de Jesus. Vai lá, põe uma adoração lá e dorme. Não tem problema, não. Mas diga para Jesus, Jesus, eu estou aqui. Eu quero ouvir tua voz. Numa hora qualquer, você vai lá, Jesus, eu estou aqui. Você vai ouvir ele fala assim, eu também. Aí você vai abrir o olho e não vai dormir nunca mais. Entendeu? Mas começa. Tangível. Toque em coisas tangíveis. Entendeu? Tangíveis. Comece um jejum. Tangível. É tangível. Comece um jejum. Comece a investir tempo. Comece a colocar, exercitar a sua fé. Dizer, Deus, não faça um monte de desafios. Deus, eu queria aprender isso esse ano. Comece a ler um livro que te edifique. Comece a fazer coisas tangíveis. Pragmáticas mesmo. E quando você se der conta, Deus vai te mostrar tesouros escondidos que você não sabia. O livro da lei estava lá escondido. Josias achou que ia reformar o templo, mas ele achou o coração de Deus reformando o templo. Entendeu? Amém, irmãos? Está claro para você, em nome de Jesus? E aí você vai viver a sua história. Josias achou a história dele. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de avançar e ter resultados? Porque está vivendo a história dos outros. Como não teve coragem de construir a sua própria história, fica imitando a história dos outros. E aí não tem como dar certo. Entendeu? Tem um negócio intrigante que a gente vai estudar, eu estudo muito crescimento da igreja, eu leio muita coisa sobre células, sobre crescimento de igreja, e tem uma coisa assim, profundamente irritante, mas é muito verdadeiro, né? Eu não procuro mais essas coisas nos livros, que a gente vai procurar e o autor diz assim, olha, não tem segredo.
É simples. É dependência de Deus, é constância, é perseverança. Você vai ver, você acha que... Eu acabei de ler um livro excelente de um pastor, o pastor Joel Comiskey. Ele faz uma pesquisa gigantesca sobre células. Ele descobre coisas básicas. A excelência não está em coisas sofisticadas. A excelência está no simples. Entendeu? As pessoas que vivem coisas grandes são fiéis e constantes no simples. Se você não consegue fazer o simples, como é que você vai fazer o sofisticado? E, por fim, tem uma coisa que me chama muita atenção. Eu vou me conter hoje para que você diga assim, poxa, o pastor voltou, né, terminando o culto mais cedo e tal, né, domingo que vem você vem empolgado. Né, mas olha o que diz, presta atenção comigo, no capítulo 35, versículo 20. E aqui isso me chocou muito. Depois de tudo isso, o que é o tudo isso? Eu te aconselho a ler o capítulo 34. Josias fez uma verdadeira limpeza, uma reforma. Josias estava prosperando. Depois de tudo isso, tudo isso é a prosperidade de Josias em obedecer a Deus. Quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Eufrates. E Josias saiu para lutar contra ele. Olha o que diz o verso 21. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: o que você tem contra mim, rei de Judá? Eu não venho contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus, que está comigo, para que ele não o destrua. O próximo. Mas Josias não voltou atrás. Pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvido às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus, e foi lutar no vale do Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. E sabe o que aconteceu? Josias morreu nessa batalha. Eu já tinha lido a Bíblia muitas vezes, mas não tinha me atentado para isso. O homem de Deus, Josias, morreu de forma abrupta, estúpida, desnecessária, porque no final ele não vigiou e não foi obediente ao Senhor. Porque no final ele esqueceu do começo. No final ele esqueceu do que deu ele vitória. O que deu a ele vitória? Foi encontrar o coração de Deus, não foi? Aí Deus levanta Neco, que é rei do Egito. A Bíblia não diz contra quem Neco está pelejando, provavelmente Israel, o reino do norte, ou alguma nação ali vizinha. Josias, de repente, está se sentindo maduro agora. O sucesso é um perigo, irmãos. O êxito é um perigo. Porque quando a pessoa está na prova, é fácil depender de Deus, né? Mas quando ela está bem, ela começa a achar que pode. E quem sou eu aqui para censurar Josias? Neco diz assim: Josias, sai daí. Não tem nada contra você, Josias. A guerra não é contra você. O que Josias faz? Ele tira as vestes de rei, veste roupas comuns e entra na batalha. E um flecheiro mata Josias sem saber que está matando um rei. Porque Josias entrou numa batalha que não era dele. Josias esqueceu do básico. E Josias descartou o lugar que Deus tinha colocado a ele. Olha que coisa séria. Josias esqueceu do básico, que era depender de Deus. Josias entrou numa batalha que não era dele. E Josias usou uma posição que não era dele. Qual é a sua posição? Qual é o lugar que Deus te colocou? Esse é o lugar de você batalhar suas batalhas. Você não tem que ficar entrando em batalha que não é sua. A Bíblia diz que Deus não dá provação que não é o nosso, que a gente não pode suportar. Mas às vezes a gente vai atrás delas.
Deus não dá e a gente vai atrás delas. Você conhece alguém que, como diz o bispo Mano, você conhece alguém que já fez isso? Não você, mas você conhece alguém que já fez isso? Não. Que entra em peleja que não é dele. Que Deus não te alistou para a batalha. Não, pastor, é porque eu sou uma pessoa muito sensível. Nada. Às vezes a gente quer ficar provando para a gente mesmo que a gente pode, que a gente é bom. Tem hora que a gente tem que dizer assim, ó, essa luta aí não é para mim, não. Deus não me alistou para isso. Vou orar. É assim que eu faço. Entendeu? E tem hora que o diabo, que é tão sorrateiro, tão inescrupuloso, que ele levanta a gente para provocar você. E mexer com o teu brio e te chamar para a batalha. Você tem que olhar, e só no espírito, não vai falar assim, porque senão você vai chamar a pessoa para a briga. Você vai dizer assim, sai de reto. Sai de reto, Satanás. Eu não vou. E não é com a pessoa, não. É com o espírito maligno que às vezes está influenciando a pessoa que está tentando te chamar para a briga. Eu, muitas vezes, no exercício da liderança, sou chamado para uma briga que eu digo assim, eu vou brigar para quê? Eu já venci, eu vou brigar essa briga, se eu já venci essa briga? Eu não. Agora, as brigas e as batalhas que Deus coloca na minha frente e diz para mim que eu tenho que pelejar, na maioria das vezes, a gente não se sente apto para elas. É uma boa dica. Quando você está muito confiante, achando, é mole e tal, desconfie. Né? Porque as nossas batalhas, as batalhas que Deus nos alista, normalmente a gente só consegue vencer com Ele. Entendeu? Normalmente a gente só consegue vencer com Ele. Então, como é que eu vou ter resultados extraordinários? Eu vou depender de Deus até o final. E sabe o que me deixa mais triste? Quando eu olho o capítulo 36, o filho de Josias foi um rei que nem fedeu, nem cheirou. Não tem nada a respeito dele. Diz que ele tinha uma idade e tal, e foi preso. Depois tem Joaquim, que fez o que era mal diante do Senhor. Josias não teve tempo de construir um legado, de deixar uma herança, porque ele entrou numa batalha que não era dele. Foi interrompida uma vida, um ministério, um projeto. Tem gente interrompendo carreiras, sonhos, projetos, porque na hora que era para estar maduro, esquece do básico, do fundamental, que é depender de Deus. Faz sentido para você, meu irmão, essa palavra? Faz. Eu creio que esse ano vai ser um ano de resultados extraordinários para você. Quantos creem que vão viver resultados extraordinários? Mas preste atenção, isso não é palavra motivacional, não. É revelação de Deus para nós, amém? E para isso, a gente precisa começar querendo ser aprovado. Em nome de Jesus. A gente precisa viver a carreira que está proposta para nós. E nós vamos vigiar e depender de Deus até o fim. Amém? Então eu quero te convidar a ficar em pé. E eu queria fazer um apelo apenas. Eu queria chamar ao altar pessoas que não estão satisfeitas com seus resultados. Pessoas que reconhecem que precisam mudar, que precisam de resultados melhores na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Você reconhece que precisa de resultados melhores. Talvez você tenha produzido bons resultados, mas você pode viver resultados extraordinários. Então, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui ao altar e dizer, meu Deus, eu quero viver o que só o Senhor pode fazer. Sabe o meu sonho, o desejo do meu coração, é que ao final da minha vida, quando a juventude se for, quando as habilidades já não forem tão relevantes, as pessoas e eu mesmo olhe para mim e diga, olhe para minha casa, olhe para minha família, olhe para minha história. Está vendo isso? Está vendo aquilo? Foi a mão do Senhor. Foi o Senhor que fez. Foi a mão do Senhor. Olha, eu nunca teria conseguido isso se não fosse a mão do Senhor. Olha, eu nunca teria chegado a esse lugar se não fosse a mão do Senhor. São desses resultados que eu estou falando.
Eu não estou falando do resultado que a sua força de vontade consegue produzir. Eu não estou falando do resultado que o seu esforço consegue produzir. Legal que você se esforce, legal que você produza com a sua motivação, mas eu estou falando do que Deus quer e pode fazer na sua vida. Eu estou falando daquilo que o homem não viu, que os ouvidos não ouviram, que jamais penetrou em coração humano, mas que Deus tem reservado para você. É disso que eu estou falando. É isso que eu quero para mim. Resultados exponenciais, extraordinários, sobrenaturais. Ah, meu Deus. Senhor Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus da nossa vida. Nós não temos outro Deus além do Senhor. E os meus irmãos estão aqui. Eles estão aqui de coração aberto, como eu. Nós estamos de coração aberto aqui diante do Senhor. E nós estamos aqui dizendo, Pai, que nós entendemos até que com esforço a gente pode melhorar a nossa vida. Com coragem nós podemos melhorar a nossa vida. Com uma boa carga de motivação, algumas coisas podem melhorar. Mas nós queremos mais do que isso, porque nós temos a revelação da Tua vontade. O Senhor nos chamou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor nos chamou para ficar na metade do copo. O Senhor nos chamou para uma vida plena, transbordante da Tua presença. O Senhor nos chamou para viver o sobrenatural. Então, em nome de Jesus, nós queremos alinhar o nosso coração com o Teu. E nós queremos buscar esses resultados sobrenaturais para a nossa vida. Nós queremos nessa noite aprender com os acertos de Josias e aprender com o erro dele também. Deus, nós queremos em nome de Jesus que a nossa vida pareça reta aos Teus olhos. Que a nossa vida seja agradável aos Teus olhos. Então aquilo que entristece o Teu coração, por favor, revela-nos, Senhor. Deus, aquilo que não passa no Teu crivo, por favor, revela-nos, Jesus. Aquilo que traz tristeza ao Senhor, revela-nos, Jesus. Pai, nós queremos tocar no que é visível. Mostra-nos, ó Pai, ajuda-nos a mudar coisas práticas. Ajuda-nos, desperta interesse pela Tua palavra. Que nós possamos ter interesse pela Tua palavra, interesse pela Tua presença, interesse, Senhor. Ó Deus, que o pecado que não foi confessado seja confessado, em nome de Jesus. Que o perdão que não foi dado seja dado, que a aliança que foi quebrada seja restaurada, em nome de Jesus. Que haja disposição em nós de fazer concertos, como houve no coração de Josias. Que haja uma disposição santa de arrumar as coisas, de ajustar as coisas. Porque quando nós começarmos a arrumar as coisas, ó Deus, os céus vão se mover e coisas novas e profundas serão reveladas a nós. Meu Deus, em nome de Jesus, não nos deixa ficar impressionado com os resultados que nós conseguimos com o nosso próprio esforço. Não nos deixe ficar impressionado com a nossa habilidade. Não nos deixe entrar em guerras e batalhas que não são nossas. Que a nossa vida, Deus, esteja aberta para aquilo que só o Senhor pode fazer. Para aquilo que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, eu sei que os homens e as mulheres que estão aqui não estão aqui de brincadeira. Não estão brincando de vir à igreja, não estão brincando de buscar Deus. Eles estão de fato e de verdade pedindo ao Senhor uma mudança estrutural, uma mudança chave na vida deles. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, move o coração do Teu povo, move o nosso coração, move o coração da nossa igreja, do Teu povo aqui, do natural para o sobrenatural, do natural para o sobrenatural. Nós queremos nos mover debaixo das Tuas asas, debaixo do Teu sopro, debaixo da Tua unção para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.